Bom, estamos em 29 de julho de 2021, dia que estamos realizando a poda no nosso vinhedo experimental aqui na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica em São Roque. Nós tivemos uma leve geada essa manhã, temperaturas próximas a 0 grau, e nós vamos mostrar para vocês, dando uma continuidade no que a gente já vem falando nos anos anteriores, sobre as plantas espontâneas dentro do vinhedo orgânico aqui de São Roque. Se vocês observarem, nós temos praticamente uma ausência de plantas espontâneas, um material seco, não pela nossa vontade, mas sim porque nós estamos vindo de um período seco, Nós tivemos uma chuva ontem aqui, que foi muito boa, mas as plantas não se desenvolveram, nós não temos planta, então ele está seco tudo aqui, não por nossa vontade. Tanto se vocês observarem, nessa linha que nós estamos, nós plantamos no final do verão braquiária dentro dessa área, em linhas alternadas, porque nós queremos cobertura vegetal. Então nós vamos cuidar daqui para frente para que essas plantas espontâneas, nesse período, provavelmente o nabo forrageiro, vindo e formando e fechando essa área. Quanto mais plantas espontâneas, melhor. Semear, transplantar braquiária não é nenhum absurdo. Eu preciso de cobertura nesse solo. Como nós não temos esse volume de cobertura que nós desejamos, nós trouxemos de fora para colocar nas linhas de plantio do vinhedo palhada. Então esse é o capim que nós temos aqui no entorno da área, que foi roçado, esperado secar e agora distribuído na linha para ajudar na preservação da umidade no solo. Aqui foi feita alguma correção, Tivelli, nesse momento agora? Nessa safra 2021-2022, nós estamos trabalhando na correção desse solo na profundidade de 40 a 60 centímetros de profundidade. Então foi feita a análise de 0 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 60. Nas primeiras duas profundidades, nós não temos no que mexer nesse solo, exceto na colocação de boro, que praticamente todo ano precisa. O boro é um elemento que lixivia no solo, e na correção de manganês. Como nós estamos num vinhedo orgânico, onde não se utiliza produtos fitossanitários que normalmente tem o manganês, nós temos uma falta de manganês nesse solo e nós estamos fazendo a reposição com sulfato de manganês sendo colocado. Já na profundidade de 40 a 60 eu preciso de cálcio, e os demais elementos, e com isso nós estamos aplicando calcário e gesso para levar cálcio, magnésio e o potássio que virá com a chuva, até a profundidade de 40 a 60 centímetros de profundidade. Está sendo feita a poda hoje. A gente estava conversando, quando você já entra com uma quebra de dormência, e o que seria o produto que você usa aqui? Nós já fizemos um tratamento fitossanitário com cauda sulfocálcica, há 10 dias atrás, que tem a finalidade não só fitossanitária, mas também de provocar um estresse na planta e favorecer essa brotação. A IAC 517 e a Isabel Precoce já respondeu a isso, por isso nós estamos fazendo essa poda hoje. A Bordeaux está mais atrasada, ela vai aguardar mais alguns dias, algumas semanas para entrar nessa poda. Com a poda feita hoje, nós vamos fazer um preparado de alho para ajudar na uniformidade dessa brotação. O ano passado nós tivemos um ano muito quente e nós sentimos alguma falha na brotação das plantas. Então por isso nós colocamos como prática para este ano entrar não só com a cauda sulfocálcica, mas também com a preparado de cauda de alho, usando aí 1 kg de alho para 2 litros de água, 48 horas antes, sendo preparado para aplicação aqui no vinhedo. Desculpa. 1 kg de alho macerado
em 2 litros de água. Beto, eles também têm um repelente que ele usa muito aqui, que é de mamona. Aí um próximo passo aqui, você tem algum replante, alguma coisa ou não? Você vai deixar as plantas voltarem com a chuva de setembro, no caso? As plantas espontâneas? Não, nós vamos estar, já estávamos fazendo, né, aplicando água, iniciamos para ajudar logo após a aplicação da calda sulfocálcica, aplicamos 10 litros de água por planta e em sequência 1 litro de água por dia nas plantas para ajudar elas a acordar, inchar as gemas, né, e favorecer na brotação. Sobre a homeopatia, o que você sentiu do ano passado e como que seria a aplicação esse ano? A experiência que nós tivemos nos últimos 2 anos com homeopatia, no ano passado ela despontou, dando uma maior produção por planta, né? E o que nós vamos usar de protocolo este ano para a homeopatia é 1 a 2 aplicações antes da poda. Então na IAC 517 e na Isabel Precoce, pela uma questão de tempo, vai ser uma única aplicação de homeopatia. Na Bordeaux vai dar tempo de fazer 2 aplicações de homeopatia antes da poda. Então aqui já foi feita uma aplicação de homeopatia antes, na IAC 517, que nós estamos podando nesse momento, e em seguida a poda nós vamos fazer a aplicação de homeopatia novamente e depois seguir o calendário de aplicação homeopática, iniciando com a arnica paulista. A arnica paulista a gente utiliza até o início de formação das bagas e depois nós trocamos com a formação das bagas e entra com o mercúrio tartárico. Então não é... Pensei que você utilizava os dois. Não, então tem um tempo... É alternado. É alternado não, desculpa. Um período de desenvolvimento inicial nós usamos um tipo de homeopatia, a partir do início de formação de bagas, enchimento, outro tipo de homeopatia. Então esse ano a gente fez de novo a calda sulfocálcica e como método alternativo o extrato de alho para tentar uniformizar a brotação, evitar essa brotação apical e perder planta. Então aqui o caso, aqui até uma decisão difícil, mas o que eu poderia inventar é tentar renovar aqui. Esperando que me venha alguma brotação por aqui. Que eu possa... eu uso esse aqui eu uso como produtivo. E aqui, se não vier aqui, eu me obrigo a ter que tentar rebaixar a planta. Rebaixar a planta, talvez. Rebaixar a planta. Aí estão fazendo um falso guiô, né? Você dobra ela, que faz aquela renovação de vara. Então aqui, vamos por partes. Essa aqui, senão a gente pula. Então esse aqui a gente está com uma brotação do ano, então a gente vai ter essa parte já aqui bonitinha, já pode amarrar aqui. E aqui começou a querer formar já um esporonado, então aqui eu só tiro aqui. Aqui teve uma falha, ó. Então a gente começa a ter que evitar essas... Eu não sei se vocês já acompanharam isso aí, a gente foi vendo a partir de algum... Tem um pessoal da escola italiana de podadores, já viu aquele cara? É o Simonite, né? Ele vai falando da questão das gemas, de tentar afastar um pouco, não deixar tão... por causa da necrose que acaba vindo por parte, né? Ô William, como você entendeu aí que você estava explicando no início que é o momento certo da poda? A gente fala muito sobre o clima, outros calendários lunar, e vocês estão falando, por exemplo, que hoje não seria legal para outra, mas para essa variedade. Como você entendeu isso? O que eu entendo, tentar ser começar como filosófico e depois ir para técnico. A planta escolhe quando quer podar, basicamente isso. E o que determina a escolha dela? As horas de frio e o calor. Quando ela atinge as horas de frio necessárias, que são pelo menos 400 horas para a uva americana, ela está pronta para podar. Porém, se dá um calorão muito forte, fora de época, ela estoura antes. O ano passado, essa poda aqui que está sendo feita hoje foi 20 dias antecipada. Não porque a gente quis, porque ela começou a estourar a ponta. E aí ela, não dá mais para segurar. A gente sempre tenta atrasar o máximo possível, porque é mais tempo a planta descansando,
mais tempo ela criando reserva e, consequentemente, uma brotação mais uniforme. A planta que brota de forma precoce, por um calor fora de hora, brota desuniforme. Então, nesse sentido, esse ano favoreceu bastante mais horas de frio e seguimos a orientação do calendário lunar, que não é novidade, o pessoal do interior, todo mundo já segue isso, a gente só está fazendo o que se faz na prática, que é favorecer o ciclo lunar para estimular a brotação. Então, entre a lua nova e minguante, para ela pegar depois a lua crescente. Então hoje é um dia propício para a poda. A planta está propícia para ser podada, porque se vocês botarem o dedo na gema, a gema está inchada. Então ela já está querendo estourar. E em compensação a de baixo, depois a gente vai descer ali, a gema está seca. Então se a gente podar agora, a gente gera um estímulo de brotação que pode ser desuniforme, porque a ponta da gema está seca. Então a planta está desidratada, não está ainda propícia para fazer a poda e para brotar. Então a gente vai aguardar o próximo ciclo lunar favorável. É isso que eu ia te perguntar, então não é que você vai fazer semana que vem, não, você vai aguardar o ciclo de qualquer forma. Vamos lá, as duas coisas, eu vou aguardar o que a planta me dá de resposta. Se ela semana que vem der uma louca nela, der uma louca, né, fica feio. Semana que vem ela começar a inchar a gema e se encaminhar para a brotação, a gente antecipa. Mas preferencialmente vamos tentar aguardar o próximo ciclo lunar favorável. A gente de forma geral não gosta de estabelecer uma decisão antecipada, porque você não está observando o meio. Você está dizendo que a sua causa é mais importante do que a consequência que está acontecendo aqui. Está forçando a situação. Então a primeira coisa é você observar o vinhedo, o acompanhamento aqui é diário, e ver, em função disso, com a teoria, o que é mais indicado a fazer. Isso especialmente na poda. Não vou passar uma orientação geral para tudo. A gente está em fase de formação de vinhedo. Cada planta estuda a poda individualmente, até a gente ter uma estrutura padrão de planta. Então essa estrutura, essa formação não é 2, 3 anos, às vezes até pode ser até mais, no caso, não? Em condições de brotação uniforme normal, em 3 anos você teria ela bem estruturada. Porém, nós temos um desafio do momento, que é ter uma brotação mais uniforme, para evitar ter que fazer essa adaptação de planta safra após safra. E isso vem o extrato de alho, vem a cauda sulfocálcica, vem a irrigação. Então nós temos sempre São Paulo um clima seco no inverno, que é péssimo para a brotação, é terrível para a brotação. Então, depois da poda, o interessante é vir com uma irrigação. Então. Antes e depois. 4 dias antes, se o solo estiver seco, o ar estiver seco, se você começar a irrigar antes, você já começa a hidratar o teu lenho, e você percebe isso no toque da tesoura. Começa já a sair água da vara, então isso favorece uma brotação mais uniforme. E a questão de lua? Você falou de água na vara aqui, eu já pensei na lua. Não tem essa questão da lua? Tem. A lua nova, a água está no solo, a lua cheia, a água está na copa. Isso. E você prefere podar em que época? Indicado entre nova e minguante, que ela pega a crescente cheia 15 dias depois. Daí sobe. William, sendo mais específico, desculpa, tem gente que fala, não, é na virada, é 2 dias antes. Isso vai influenciar muita coisa? Olha, existe o básico, existe o avançado. O básico é entre as 2 luas. O avançado existe um dia específico, se é uma cultivar de fruto, se é uma cultivar de folha. E isso tem um calendário biodinâmico que diz a data específica para o seu produto. A gente está seguindo o geral, tentando se aproximar ao máximo do específico para a uva. Mas existem as 2 formulações. Mas é que nem eu falei antes. Se você, mas eu vou seguir o que está lá no livrinho e é aquele dia tal. E se outra planta começa a fazer isso aqui, ó, vamos lá, estourar a ponta aqui. Mas só semana que vem que diz que é a lua. Então tu acaba seguindo o que está no livrinho e já... Uma parte de energia você está negligenciando o aspecto do que está acontecendo no vinhedo. Ela está gastando a energia dela para estourar essa gema aqui. Essa gema. Então você resolve de um lado e bagunça do outro. Sim. Então não adianta.
Por isso que tem que tentar unir, né, essa orientação uma lunar ou técnica junto com a resposta do vinhedo. Por isso que aqui vai ser feito em 2 etapas. Hoje, amanhã, na cultivar Ribas e Isabel Precoce, que elas incharam as gemas antes, e é desnecessário fazer na Bordeaux agora, porque não há por que estimular a brotação dela agora com a gema seca. Deixa ela descansar mais um pouquinho. A não ser que seja um produtor de uva de mesa que queira uva para dezembro, e aí é outro conceito de poda. Outra ideia também, o prazo que você quer também essa uva, né? Porque no nosso caso aqui é uma uva para processamento, então tudo que a gente fala e faz aqui é pensando em processamento. Por isso que a gente procura brotação uniforme, que para processamento toda uva vai ao mesmo tempo na vinícola. Diferente do de mesa, que é até melhor estar picado, porque ele consegue ter mais tempo vendendo para o consumidor. Mas no nosso caso aqui não, a gente tem que ter o máximo de maturação possível, o mais junto possível, porque toda ela vai ao mesmo tempo ou virar suco ou virar vinho. No caso, vamos supor, a uva de processamento, com o passar dos anos, eu consigo educar ela ao momento da poda, que eu digo, pô, eu quero podar, eu gosto de podar ela só em setembro. Eu vou conseguir reeducar ela para ela não começar a estourar antes? Tem essa possibilidade? É difícil porque... Daí já é mais complicado, né? Você consegue estabelecer normas e rotinas de acordo, adaptar a planta à tua norma de rotina. Sim. Mas nem sempre a resposta dela vai ser natural para isso. Sim. É a gente que está determinando, né? Através de uma prática de irrigação antecipada, através de um estímulo externo com algum fitorregulador, que é o caso do Dormex, então. Mas não é que ela vai estar se acostumando com aquela mesma data, com aquele mesmo período, e ela começa a responder sozinha, né? Não, aí é sempre a gente determinando. E daí também tem oscilação de ano para ano, de temperatura, sim, chuvas, né? Não, teve vezes aqui que a gente começou a conversar aqui, por exemplo, por regime hídrico que a gente tem, com algumas cultivares mais tardias, talvez o ideal seria a gente ter uma poda mais atrasada, até mesmo do que aquele conceito da dupla poda, né? Sim. Então, se eu conseguisse podar em novembro para colher para junho, então seria talvez um período ideal. Eu tenho um espaçamento de chuva, só que essa chuva está concentrada no período verde, né? No período verde, herbáceo, antes do pintor, mudança de cor da uva, antes da plena maturação mais qualitativa da uva. Sim. Então, a partir desse prognóstico, se eu conseguisse atrasar, beleza. A gente tentou fazer uma vez um experimento de atrasar, de ir deixando. E até dela rebrotar nos ponteiros e você, vou começar a tirar esses ponteiros para ver se ela segura. Ela não segura, ela vai embora. E daí é muito a gente teve agora um período de laninha que está com uma estiagem muito seca. Até nos surpreendeu o comportamento dessa aqui, da Ribas. Então ela já é muito precoce, mesmo com um período de estiagem, sem estímulo nenhum, ela está brotando. Então não adianta a gente estar tentando responder. O artifício de tentar colocar um pouco de irrigação nela foi justamente para dar aporte hídrico, para essa uniformização. Para dar o start. Já que ela está brotando, vai que daqui a pouco ela começa a brotar só nos ponteiros. Então joga água nela para estimular e na Bordeaux não mexe. Segundo ano, terceiro ano. Tem como só mostrar de novo? Desculpa. Tu tem que saber. É que tem um ali, um aqui. Explica na próxima, que aí você explica fazendo. Tá. Isso aqui também tem a mesma... Só que te perguntar antes. Essa geada que deu aqui não é normal pra gente, apesar que tem a cobertura. Isso também afeta ela estando na dormência? Ela afetaria se tivesse podado antes, mas agora... Olha, tem dois tipos de geada, né? Tem a geada branca, que é temperaturas de 0, -1, que não mata, só congela. E existe a geada negra com temperaturas inferiores a 2 graus negativo, 3, que você tem congelamento da água interna da planta, e aí realmente diz que queima, né? Porque no dia seguinte ela fica toda amarelada e cai. Então a geada negra, ela só é maléfica depois de brotado. E aí vai matar o broto e você vai perder a produção naquele ano. Então você vai ter que repodar ela para estimular uma nova brotação, mas não vai ter cacho. Você vai perder o ano produtivo. Então nessa hora o frio é bem-vindo, porque não foi brotado ainda, e é mais tempo para ela poder se preparar e brotar de forma uniforme. No caso, a pessoa que tem a parreira hoje não teria preocupação com esse frio que deu, seria até bom no caso.
se não brotou ainda, não tem problema. Eu estou bem contente com esse frio, porque é mais um elemento para favorecer uma brotação uniforme. Então eu acho que vem bem-vindo para o nosso objetivo de uma planta comercialmente que funcione, né? Ela ter uma brotação melhor e ter esse friozinho, que foi um desafio nosso do ano passado, calor antecipado. Então você perguntou antes de ciclos de planta. Então nós temos aqui, ó. Qual que é a explicação técnica que você está fazendo? Primeiro ano aqui, porta-enxerto. Primeiro ano, aqui foi cortado. Segundo ano, aqui, esse aqui é do segundo ano também. E esse aqui já na ponta, o terceiro ano. Então a gente consegue ver pelo lenho os ciclos que a planta teve. O que eu fiz aqui, voltei ela aqui para ter um ramo novo e bem mais fértil e mais potencial de brotação. E aqui eu tenho dois. Eu tenho que escolher um. Senão vai ter competição, excesso de folhagem e vai dar bagunça. Só que eu não vou ser radical. Eu vou escolher um e deixar uma espera no outro, porque se esse um me der problema. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Eu deixo essa espera aqui. E esse aqui vai ser o meu ramo produtivo. Se você tivesse abaixado um pouquinho mais também, você ia manter uma espera, não ia? Poderia. Né? Porque a gente deixou umas 2, 3 gemas, ou não? É que ele tem ramo de 2 idades. Aqui, esse aqui eu acho que não vai sair. Esse é do ano passado. E esse que é o do ano. Por isso que eu deixei um pouquinho mais comprido. Então eu deixo esse aqui como produtivo, visando formar o esqueleto. E aqui vai que dá alguma zebrinha no tempo do próximo ano. Expectativa nossa. A brotação atendendo a expectativa, eu vou ter aqui uma saída, uma geminha saindo. Eu já vou ter esse ramo velho no próximo ano, que não vai mais brotar, e daqui vou fazer só o cordão esporonado. Não funcionou? A gente de novo volta. Essa poda de voltar, ela não é uma poda, que nem o Fábio falou, não é uma poda estranha. É uma poda usada em vários países, a gente chama poda Guyot. A poda Guyot a gente sempre usa ramo novo na estrutura da planta. É uma poda que requer mais prática, experiência, porque se você erra, você bagunça a planta. A poda esporonada é muito mais fácil, porque é só podando aqui em cima na mesma linha, com um palmo de diferença. Então a gente sempre procura fazer o esporonado com mescla de Guyot, um exemplo aqui, nesse caso, quando as coisas não correspondem. Isso. Me diz uma coisa, com o passar dos anos, ela vai criando os calos aqui, né, conforme a poda e vai subindo. O cachimbo já. O cachimbo, né, que a gente fala. E no meu ver, ela vai reduzindo a passagem de nutrientes. Vai. Como que eu posso falar? É legal eu fazer um Guyot e renovar a vara? Recomendo. Elimino a velha. Existem 2 formas de renovar. Você renovar o próprio cachimbo. Sim. Se você percebe que há uma brotação antiga que veio mais para baixo, da coroa, né? Você tira aquela parte velha do cachimbo e reduz o tamanho do cachimbo. Sim. E se você percebe, um exemplo aqui, ó, veio um ramo anterior muito bonito, você pode derrubar todo o ramo velho com vários cachimbos e fazer um novo ramo principal e novos cachimbos depois. E eu vou ter a nutrição dessas varas que vão vir vai ser melhor do que o cachimbo, né? Porque o ruim do cachimbo é que você vai perdendo área foliar, porque cada vez ele vai ficando mais altinho. Quando vê, tá com um palmo de folha a menos já, né? E esse é um tipo de poda mais indicado até para uva para processamento, esporonado. E ela é menos produtiva. Sim. Se é um cara que quer produzir para volume, poderia fazer um Guyot com 4 varas novas aqui. Vai virar um arbustão. Ia dar bem menos brix, porém ia dar muito mais produção. Né? Porque a ideia nossa aqui é não precisar colocar açúcar para corrigir o álcool. Sim. E foi possível. O grau aqui foi 21, então deu para fazer um vinho com 11% de álcool
para um vinho branco. Para o vinho branco sem bom. precisar adicionar açúcar. Sim. Então é o conceito nosso, só que para conseguir esse grau Brix, tu tem que produzir um pouquinho menos. Sim. Se quer fazer uma coisa ou outra, né? No caso da maturação da uva, às vezes você quer esperar que ela chegue num Brix mais alto, de, vamos dizer, 24, 25, mas aí eu começo a perder os fenóis, né? Algumas características. Eu vou dizer um dado científico. Ele começa a perder aroma, sabor e cor a partir de 25. A partir de 25? É. Tá. Só que um vinho com 25 de grau, ele é um vinho com 15 de álcool. Então vinho branco com 15 de álcool... Não. Você vai tomar o vinho branco, você vai sentir o álcool na hora. Parece que quase pinga. De tanto cheiro. Então, um grau adequado de vinho branco, vamos lá, pensando no vinho branco de 12 a 13% de álcool, com 22, Brix e meio, até 23 você consegue isso. Sim. Então, esses Brix muito altos são para vinhos geralmente tintos e que a sua proposta de empresa seja um vinho mais alcoólico. Sim, sim. Tem que pensar o que você pensa de vinho, né? que tipo de estilo de vinho você quer produzir. Um vinho mais alcoólico, mais potente, ou um vinho menos alcoólico, mais refrescante. Sim. Em cima disso, se o teu ano permite. Não é fácil chegar nesse grau. Tem que torcer um pouco pro clima também. Se o clima for um clima mais seco, você consegue chegar até um 26, por aí. Mas daí você vai fazer um vinho do Porto, porque muito alcoólico, muito né? Muito alcoólico. Um vinho muito pesado. William, aqui só para questão de aprendizado mesmo. Eu lembro que a gente tinha umas possibilidades de usar até o neto como armação. Ele também fala, tá? Ele tá se escondendo. Ele saiu, pulou fora. O que ele tá querendo? O neto? Nessa situação aqui a gente já não tem mais esse... Olha, tá pensando no mesmo ano. Tu tá produzindo tanto o ramo do ano como o posterior, o neto. Isso seria eu não indico fazer isso, porque o neto sempre brota uns 20 dias depois do principal, e isso para processamento é uma tragédia, porque ele não vai estar apto a colher na mesma época da brotação principal e vai roubar a energia da brotação principal para processamento. Talvez para a mesa, o cara consegue ter uma uvinha depois lá para vender in natura, depois de uns 20 dias produzindo no neto. Isso aqui é um guiô, não? Ó, esse... Seria um guiô, pelo que eu entendi, ter deixado esse ramo para a renovação. Um guiô clássico, a gente podia estar falando daqui talvez. Você tem um ramo principal, você escolhe uma primeira vara para torcer ela, desce ela e elimina a outra ponta. Tem tanto o guiô duplo como o unilateral. A diferença do unilateral é que você troca de lado ano após ano. Esse é um guiô que é o bem mais clássico. O guiô ele é como se fosse um cachimbo único. Um cachimbo único. E você sempre vai... Esse cara está bem claro, é um cachimbo único. Então eu escolhi as varas. Aqui e aqui. Aqui tira fora e aqui tira fora. No outro ano vai sair as brotações daqui. Eu corto aqui e pego essa vara aqui e de novo viro ela. Ele vai brotar de novo, novamente. Então sempre vai ficar um bolado de cachimbo aqui e eu sempre vou partindo, sempre com ramo novo. No meu caso aqui, um cachimbo só com 3 ramos. Com 3 ramos. E aqui você está olhando, por exemplo, a testa, né? A cabeça dela é como ela estivesse reduzida. Então aqui você tem mais ou menos um exemplo de um guiô clássico. Aqui com o ramo velho você poderia estar, se quisesse ter uma vara só, né? Você arranca essa parte inteira aqui e só fica com essa vara produtiva torcendo ela. Justamente. Seria uma boa prática? Seria, mas eu acho que não. Vamos lá. Por quê? A gente não conhece ainda o comportamento dela, né? Porque é o seguinte, eu vou... Desculpa atrapalhar, mas... a gente precisa salvar isso daqui. Então vamos salvar. É porque ela já é a planta marcada. É a nossa marcação. Não, o que eu fiz? O Fábio fez uma coisa que era o mais indicado, talvez. Renovar toda ela. Eu deito aqui. Deito aqui, né? E fico com um ramo só.
Só que sempre um podador, vocês trabalham, sempre nunca poda pensando no ano, sempre poda no ano seguinte. Tu quer facilitar a tua vida no ano seguinte. É isso que eu falo. Tu não quer estragar todo o teu ciclo seguinte. Os caras lá na região, eles estão pensando nesse ano. Não, eu quero produzir. E ano que vem, o que eu vou fazer? Tem que pensar no que vem. E é uma métrica que a gente fala, o ideal seria que o mesmo podador podasse sempre a mesma planta todo ano. Sim. Porque vai vir um outro cara, por que o cara deixou esse jeito? Estraga o trabalho do outro. Olha Preservação. Olha o caso aqui. Então eu fiz uma estrutura produtiva para esse ano, mas eu já sei o que eu posso fazer no seguinte. Esse aqui tá baixo, tá bem mais bonito, esse aqui vai brotar bem melhor. Então o que pode acontecer? Esse ramo aqui que vai brotar e esse aqui, eu usar eles para fazer uma estrutura do ano que vem. Sim. Uma outra renovação. Ou eu mantenho esse velho e pego daqui da base e renovo o braço dele aqui. E ganho tudo isso aqui que não vai brotar. Porém, ao mesmo tempo eu salvo a produção desse ano com essa vara aqui. Então ao mesmo tempo eu vou ter a produção aqui e eu vou ter ramo bem bonitinho saindo aqui da base para a estrutura do próximo ano. Então, o grande dilema nosso está sendo esse. Você quer uma boa formação ao mesmo tempo que tem que ter produção. Não dá para deixar ele improdutivo nesse grupo. Então, o máximo que a gente conseguir fazer de produção de cachos e tendo uma formação mais razoável, melhor. Quando vocês falam que tem que fazer uma poda não pensando só na produção do ano, e sim da produção do ano seguinte, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma poda pensando só na produção desse ano, eu deixaria aquela vara que eu tirei. Sim. Eu já quero produzir e esqueça formar para o ano seguinte, deixa formar. Eu tinha entendido a questão, eu só queria saber em termos práticos. Não, até em eu deixo mais carga. O cara que pensa no ano pensa em carga, e deixa carga. Porque só que deixar carga sempre compromete brotação uniforme. E pode cegar alguma coisa. Então sempre pensa de fazer uma forma que ela faça uma produção responsável, mas que gere brotação futura. Aqui tem as escolhas, ó. Aqui ficou bonito. Tu tem 3 ramos novos desse ano e um antigo. Esse antigo aqui provavelmente não vai brotar nada aqui. Só vai brotar aqui. De brotação dele tá aqui. Então a gente já perdeu tudo isso aqui. Então lógico, isso aqui vai pro saco, né? Isso aqui não serve nada. Agora a gente tem 2 escolhas. Quais vão ser os nossos braços? A gente sempre escolhe o mais fácil. O mais fácil, aqui. Já está meio encaminhado. Já está meio encaminhado. Então aqui e aqui. Mas vai que dá alguma zebra. O que acontece? Tá uma zebra. Vamos deixar. Deixa o salva-vida. Deixa um salva-vida aqui no meio. Se dá algum acidente, esse aqui é um salva-vida e posso fazer o braço no seguinte. Sim. Juliano, você escolhe agora, depois com essa cicatriz, você escolhe algum tratamento? A gente não está fazendo, mas é indicado fazer. Pasta bordaleza, 5%, se não me engano. Mesma forma da cauda, porém mais concentrada. A cauda é 1, a pasta é 5. Só que há um cuidado no manejo orgânico com o cobre. Pode, mas se tiver, já me explicou, há um limite que tem que se respeitar, que é 6 kg por hectare. Porque ele é um micro, né? Então você não pode colocar mais do que seria indicado. O problema do cobre é que ele é tóxico para os micro-organismos de solo. Mas coberto assim é capaz também de cicatrizar melhor do que se tivesse. Uma outra solução é tinta látex. Tinta látex. O que nós vamos fazer de tratamento esse ano na área de corte é nas parcelas com homeopatia, nós vamos entrar aplicando a homeopatia. Qual a homeopatia? A Arnica paulista. Aqui, por exemplo, está baixo. O mesmo procedimento? Olha, tem 2 formas de podar essa planta. E as 2 vão dar certo. Uma é escolher um dos ramos só e usar ele como se fosse uma planta de primeiro ano. O outro é usar os 2 ramos já podados e já manter o esqueleto dela assim. Nesse caso você vai ter um adianto, né? Eu vou ter um adianto, eu já vou ter estrutura.
A tendência é essa bifurcação subir? Por exemplo, vamos imaginar que 5 anos. O que vai acontecer com essa bifurcação? Ela vai ficar mais alta? Essa aqui? É. Eu não entendi muito bem essa pergunta agora. Com o crescimento da planta, ela vai ficar no mesmo lugar que ela está ou esse V vai subir? Não, a planta cresce para cima. Aqui sempre vai estar aqui embaixo. Ela não mexe. Sempre do ponteiro para cima. Aqui só, os ramos novos, aqui só engrossa. Aqui só engrossa. Aqui a gente tem uma situação curiosa. Ó. A gente tem uma brotação inicial do primeiro ano, aqui uma do segundo ano e aqui uma do segundo ano. Então esse ramo aqui, ele é da mesma idade desse, e esse aqui é do primeiro ano. Mais grosso. Mais grosso. Pensamento meu, pensando em estrutura de planta, qual que está mais bonito? Da esquerda. Esse aqui, né? Então, é isso aqui. Vamos renovar a planta, pegar esse ramo bonito, provavelmente pelo grau de inchamento da gema, todas vão brotar aqui. O nosso colega vai cegar essas aqui de baixo, e essa aqui que vai subir, vai formar o braço aqui no seguinte. Se aqui brotar bem, esse pode ser o permanente. Se aqui brotar mal, eu pego outro daqui e puxo e faço e tiro esse velho aqui do ano. E eu tenho uma estrutura nova. Senão você sempre vai ter aquela bifurcação lá embaixo, né? Desse jeito você está formando... O que ocorre? Tem duas formas de fazer a formação da planta. Deixando uma gema ou duas gemas. Nós, por segurança, deixamos duas. Por isso que tradicionalmente há a bifurcação. Tem produtor que já tem uma certa experiência, conhece o vinhedo e deixa uma só. Uma saída só. E aí você vai ter sempre só um subindo. Um exemplo, ó. Essa planta é um caso. A gente já deixou dois, por garantia. O que pegou subiu e o outro tiramos fora. Então a gente deixou duas gemas na base, formou aquela bifurcação inicial. Porque vai que vem um bichinho da goiaba, alguma coisa, uma coisa não esperada, e morre um dos brotos. O que é que tu faz? Tem outra. A gente fez poda lá, tudo deixando um só. Não é errado. Muita gente faz isso e eu não vejo nenhum problema nenhum. Só que esteja ciente que se aquela saidinha por algum motivo não sair, tu fica meio sem ter onde correr. Depois você tem que tirar esse ou não. Se o vigor é bom, você pode manter os dois até, se conseguir ter energia de manter os dois. Mas se o vigor da planta é ruim, tira um para concentrar energia no outro. Aqui vocês falaram que trocou, por exemplo, a Lorena. Se fosse para pensar numa enxertia, esse também seria um momento que a gente fala que a questão da lua, tá saindo aquele leite, o que seria um aconselhável assim? Para qual cultivar? Para fazer uma nova enxertia. Não, que vocês substituíram a Lorena, por exemplo. Ali atrás tem um cavalo que nós passamos que vai ter que ser enxertado. Olha, enxertia tem que ter o cuidado, porque uma planta nova é muito mais sensível do que uma planta que vai ser formada, é muito mais sensível do que uma planta que já está formada. Então eu penso que enxertia tem que ser um pouco depois do período de poda, para pegar um período um pouco mais quente e menos seco do que agora. Então eu acho mais indicado fazer enxertia em setembro, outubro. Então, eu faria a poda, deixaria ela... O que seria o... Não, desculpa, deixo ela crescer, não mexeria com ela. Com quem? Porta-enxerto, por exemplo. Isso. Porque se você fazer agora, vai que estoura a geminha aqui e o frio sempre, o ar frio desce. Nós estamos num clima ainda que pode dar uma geada e vamos supor que essa geada que deu essa noite eu enxertei semana passada e brotou. Perdeu, né? Então eu acho mais seguro fazer a enxertia nos meses de setembro e outubro.
Eu acho mais seguro. Pensando no tirar risco do produtor. Não fazer nessa época aqui. Minha reserva aqui, ó. Sim, é isso que eu ia perguntar. Só que eu podei curto, porque se eu podo longo aqui, eu posso não vir com a força, o calibre que eu desejo. Porque eu já estou pensando em isso aqui no ano que vem não existir mais. Um desses dois aqui fazer o braço novo. Substituir. Nesse caso que você perdeu esse espaço, Nesse caso eu vou fazer o seguinte. você atrasaria ou não? Eu não vou atrasar agora, porque eu tenho duas brotações boas aqui. Sim. Eu vou pensando em fazer o seguinte. Eu vou pensando nesse aqui, produzir aqui. E esse aqui eu deixo pro ano. O que eu posso fazer depois é baixar um pouco a planta e esse aqui Sim. trazer para cá, que eu faria mais ou menos isso aqui. Muda mais assim. No ano que vem, aqui um lado e aqui pro outro. E esse aqui eu tenho uva para esse ano. Sim, sim. Então fica uma poda mista, né? Vara com esporão. É, vara com esporão. Olha só a questão da estrutura da planta, ele de forma nenhuma ele se preocupou em deixar esse ramo curvo. Porque a questão, lá a gente tem um amarrio da planta com um barbante. E às vezes o barbante dá uma tortadinha. O Caio ele gosta do bambu. Que ele fala que a planta, fica mais bonita. Fica mais bonito, né? Eu concordo. Isso é mas se você for só que não dá pra ter tudo na vida. É que essa viagem que ela faz aqui, se eu conseguir reduzir, quanto menor for o caminho para chegar até a vara de produção, melhor. Se ela tivesse vindo ereta, a gente tá aumentando o percurso da seiva em 1 palmo aqui, pelo menos, em vez dela ser ereta. E a outra situação é a curvatura. Quanto mais suave for essa curvatura, melhor. O que eu não posso ter é um cotovelo, vamos dizer assim. Sim. E daí a gente pensa no encanamento, né? Então é mais fácil passar um fluido, né? Um líquido numa curvatura menos acentuada ou ela muito acentuada. Então ela tranca muito, trava. Tem que pensar nessa harmonia. Então, na medida do possível, o que você puder fazer para depois manter ele o mais ereto possível, mas no momento da curvatura ela não ser brusca, não ser 90 graus. Esse ramo tá. Esse é café grosso, 14. Esse. E se você cruzar? Dá pra cruzar? É. Porque às vezes o que acontece? Não, ele não se vai você virar, abrir, tá no ela racha, Ela racha. né? Aí você... cuidado é pouco, né? E aqui a reserva do meio. A reserva do meio. Ficou boa até essa aí, hein? Apesar Não, de elas estar tão- meio endurecida, né? Eu vou te dizer, tá mais fácil esse ano. Ano passado a gente sofreu mais. Pode fazer. E aqui eu manteria essa aqui, mesmo ela não tendo essa produção. Aqui no caso, Ela tem um falso esporonado aqui que a gente pode talvez isso aqui voltar pro próximo ano. vocês Deixa. costumam trabalhar com uma vara só ou com duas? É que aqui vocês estão com a planta em formação, Sim. mas você costuma trabalhar com duas varas ou com uma só? Ah, com uma só, com uma saída só. Uma saída só? É, pela situação até de arquitetura, de espaçamento que eu vou ter, né? De folhagem ou mesmo de espaçamento entre cachos, não ficar muito aglutinado e tudo mais. E região para região, né? Regiões mais quentes, que tu tem um período de insolação muito maior, essa desfolha que a gente acaba fazendo aqui pela influência de umidade, em regiões mais quentes, às vezes esse excesso de folhagem acaba sendo bom, pelo sombreamento do próprio cacho, né? De um microclima que tu gera na planta, de deixar um certo sombreamento para uma região excessivamente quente. Que é o que o pessoal estava mostrando, por exemplo, eu acho que a campanha já está adotando esse sistema também. A gente fala do leste-oeste, norte-sul, o alinhamento do vinhedo, né? Principalmente em espaldeira, para tu pegar sol na manhã e na tarde. Essas regiões muito quentes você já está fazendo o sentido do vinhedo longitudinal, para o sol pegar indiretamente durante toda a linha, né? E não ter aquele baque de sol muito forte, muito quente. Porque seria certo, eu aqui no caso, eu quero uma uva para processamento. Sim.
eu ter uma brotação do esporão e uma brotação da primeira gema. A do esporão, eu tiro os cachos, e a da primeira gema eu deixo o cacho. Por quê? No caso que eu diga, essa aqui seria uma vara de alimentação. Tá. No começo ela vai consumir, mas depois ela vai ser fornecedora. Tá. Estaria certo para eu agregar valor? Eu não tiraria esse cacho, eu deixaria ele num primeiro momento. O que vai me determinar é posteriormente o desenvolvimento vegetativo que eu vou ter aqui para cima. Se eu tiver mais ou menos 15 folhas por cacho, beleza. Ou uma matéria de área foliar de 1 metro quadrado por planta, né? Sim. Então, aí vai tranquilo. E o próprio desenvolvimento de vigor que tu vai notando nas varas, né? Então, de produção. Então, a cada ano que tu vai fazendo esse cálculo. Tem o cálculo aquele de Havas, né? Não sei se você já ouviu falar. Não estou lembrado. Você faz, esse seria um momento de cálculo disso. Da gente pegar a massa seca que a gente teve de material de poda. Então, teoricamente, um pouco de massa seca que a planta produziu, comparativo com quantos quilos eu tirei dessa planta. Então isso, aqui agora a gente está com plantas muito iniciais ainda. Não dá para ter uma seria base. Um determinante de você tentar equilibrar crescimento vegetativo de produtivo. Então você faz a relação entre massa seca de vara, de matéria seca que foi produzida de ramos, com o meu potencial produtivo de cachos. Então ele tem que estar ali entre 5 e 10, essa correlação. Entendi. Né? Então se ela está nessa relação, eu estou com a planta em equilíbrio. Porque se eu tiver pouca área foliar, se eu tiver aí com de 8 folhas a 10 folhas é pouco, né? Sim. Então, ou eu não tenho um espaçamento para subir. Aí o meu cacho não vai ter uma boa qualidade. Não. Pelo menos eu penso nesse... Vai estar forçando muito, né? Isso. Por isso deixar mais uma vara para alimentação, né? Mas aí ocorre aquela questão que você falou de ficar muito adensado também. Sim. Né? Depende da região, pode ser mais caso para entrada de fungos, né? Sim. Essas coisas. E a depender dessa arquitetura da planta, né? Às vezes eu não tenho uma espaldeira, mas se a gente tivesse um sistema em Y, a gente já estaria pensando até numa poda mista. Numa poda mista. Deixando uma vara longa e um esporão logo de canto para poder... E isso também te aumenta um pouco o adensamento que eu vou ter naquela área, naquela arquitetura. O ideal que a gente sempre fala seria isso, ó, distância de um punho, né, por saída, para não ter essa interferência e ter mais ou menos uma situação de equilíbrio. Aqui, como a gente está com essa área que teoricamente não vai brotar, né, e se brotar ainda não sai algo produtivo, mas a gente está esperando uma vara, alguma brotação para talvez renovar esse braço, se isso aqui não sair, né, daí entra o caso da gente não ter o estímulo de brotação, no caso do Dormex da vida, mas o correto seria eu até eliminar essa parte aqui. E deixar um espaçamento Eu deixaria maior. Esse espaçamento de um punho mais ou menos. Então entre saídas, né? Sim. Ah, é? Como que você escolhe a melhor gema aqui para enxertia? Que não é a ponta, não é um início. Como é que você escolhe aqui? É o diâmetro da vara. Então aqui o principal para uma boa enxertia seca é você ter mais ou menos o diâmetro de um lápis, né? E daí vai depender do que você tá. E os entrenós não muito curtos e também não muito longos. E daí vai também do enxertador. No caso ele ali, ele vai optar por fazer a enxertia com 2 gemas pelo menos, para ter essa segurança, né? Ele vai fazer enxertia de campo. E no caso, quando a enxertia de campo você tem um calibre, que a gente está vendo aqui, mais ou menos uma junção. Se você tem um calibre muito diferenciado do teu enxerto com o teu porta-enxerto, se fosse esse caso aqui, você às vezes até tem que colocar 2 varas, né? Para não ter o problema de, vamos dizer assim, afogamento de seiva. Porque você tem um fluxo de seiva muito elevado, às vezes por um calibre muito pequeno do porta-enxerto. Então isso pode vir a mais ou menos o que a gente chama de afogar a gema, dá um excesso. Então por isso que às vezes você vai encontrar nessas enxertias de campo a opção de colocação de uma vara em cada canto. Tá? Mas aqui todas elas estão perfeitamente. É um ramo bem lignificado, né? Então está bem com aspecto bastante de madeira. Tem um certo equilíbrio entre os entrenós, né? E daí você vai para a opção, se você quer deixar um porta-enxerto com 2 gemas, né? Se você vai fazer
nessa corrente. E depois você faz a fenda, claro, aqui para a questão da fenda você tinha que ter deixado um espaçamento maior, né? Ou se você vai deixar com uma gema para poder colocar. E o principal que o pessoal tem que tomar conta é de fazer no sentido certo, no sentido correto, deixar a parte de cima voltada para cima e de baixo para baixo. Porque pelo menos ele... Então você planta a planta de cabeça para baixo. Ele tem que ficar faceando pelo menos a casca de um lado, né? Sim, sempre pelo lateral, né? Periférico. Eu estava falando da questão do... E colocar no meio, centralizado. A gente até tem esse sentido, né? As pessoas normalmente teriam essa estética. Se coloca centralizado. Não, é sempre pela lateral. Pela lateral. Então essa parte aqui precisa coincidir com essa, né? Sim. Sabe, a gente tem uma discussão muito grande. Por exemplo, eu tô com essa gema aqui. O tempo, quanto mais tempo, menor é a chance, ou não tem muito isso, dependendo do local guardado? Quanto mais tempo dela de armazenamento, você diz? Depois isso, por exemplo, você tirou a poda hoje, mas aí você vai enxertar em outubro, novembro. Geladeira e manutenção da umidade dela. Porque daí ela permanece. Aqui a gente está justamente no inverno. Então, fisiologicamente, para essa estrutura vegetal, ela está em dormência ainda. Está já em pré-brotação, né? Então você mantém esse ambiente frio. Ela vai se mantendo ainda como se estivesse nesse momento de dormência e hibernação e, claro, com aporte hídrico. Então você deixa num ambiente que tem a umidade regulada e a própria... O pessoal costuma envolver isso num saco plástico, né, para não perder por meio essa umidade, ou mesmo jornal molhado. Só cuidar para não dar problema de fungo também, né? Mas é essa que é a básica para você ter esse nível de conservação. E daí até antes de fazer a enxertia, você deixar ela mergulhada pelo menos umas 24 horas, né, em água, para ela reidratar e também para perder qualquer... Se fosse um caso, você recebeu a estaca hoje, você já iria enxertar ou não? Ou você vai esperar o momento certo? Hoje eu já poderia estar enxertando, não teria problema não. Acho que a questão não sei se eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, você pega uma semente. Sim. Essa semente você tirou do fruto, você não vai plantar diretamente. Acho que é o período de secamento natural que vem a facilitar essa as sementes têm esse processo, por exemplo, essas de clima temperado, né? Que é o caso da videira. A semente tem que passar por aquele processo de hibernalização. Então ela precisa de um número de horas de frio. Aqui no nosso caso dessa planta, não precisaria esperar isso, porque ela já me deu o sinal da brotação. Então elas já estão prontas, elas já estão com estímulo para começar a brotação dela. No caso da Bordeaux talvez fosse um pouco mais difícil, mas daí o que você está fazendo? Você já está colocando ela num ambiente, num momento, na própria poda, enxertia. O próprio ato de podar e de preparar a estaca já é uma situação estressante para aquele meristema, porque aquilo ali é uma parte viva da planta, já é uma fase estressante em que ela vai rebrotar. Se ela tiver água, nutriente ali, reserva, ela começa a brotar. A gente tem muitas pessoas que a planta não desenvolveu, igual essa aqui, finurinha. O que seria o recomendável de recuar ela? O que seria o... Recua ela o mais baixo possível, para ela ter novamente força. Então, porque senão o que está acontecendo? Ela já está fraca, já está com uma condição de pouco vigor, de baixo vigor. Se eu tiver a manutenção de toda essa estrutura, ela vai ter que ter um aporte para sustentar toda essa carga aqui de massa seca. Então a gente já deixa ela o mais baixo possível. Esse é o primeiro ano ou é um enxerto aqui já? Eu não estou conseguindo entender esse. É só o enxerto. Esse aqui ainda é só o porta-enxerto. É só o porta-enxerto dela, não chegou a ser a planta ainda não. Então ele ainda vai desenvolver. Então o recomendado é recuar, sem dó. Rebaixar. Rebaixa o máximo possível. Pode perder um ano, mas não é problema. Isso. Você não perde a muda. Ou pelo menos tenta salvar a muda. Né? Sim. Depois você vai ter que tirar a vara fora e aqui vai produzir o esporão no próximo. Isso. E Isabel, acho que você pode se permitir a fazer uma poda mais produtiva por conta que o produto tem menos valor agregado. Não pode ter muito custo no vinhedo, Isabel. Senão depois você não, na hora de fazer o cálculo do custo médio de tudo da uva, o negócio não fecha muito a conta. Então se você perceber que o vigor tá bom, dá pra tentar fazer Bom dia pros amigos aí,
6 horas da manhã, que dia de geada, tá marcando 5 graus. E tô indo agora para São Roque fazer a gravação da poda da uva orgânica lá, para registrar isso para vocês. Muito frio, a Kombi deu até uma atolada lá embaixo, porque foi muita chuva ontem. Mas antes eu vou deixar aqui dando uma irrigada aqui para ver se quebra o gelo, né? Se tiver ali. Nem cheguei a olhar não por causa do horário, mas já sente o clima já aí, ó. E um ótimo dia a todos. Bora filmar aí para vocês. Cedo, tá com touca aqui. Poda aqui das uvas do cultivo orgânico aqui de São Roque. A gente está fazendo algumas matérias aqui, já gravamos muito já. E depois eu vou postar o vídeo para o pessoal entendendo. É legal vocês olharem como que tá aqui e principalmente as informações de por que tá começando a poda agora. Então, uns falam lua, outros seguem a planta, o estado da planta. Então tem muita informação e cada dia a gente vai aprendendo mais, tá bom? Para poder passar para vocês também a informação das estacas, os enxertos. Foi de 12 até 17 quilos, né? O varejo vai variar de um do outro. Híbridos, um híbrido legal com 16, lá na planta que está muito alta, 16 híbridos. E eu deixei 2 tachos por ramo, né? Então,